Hoje nós estamos aqui, grupo, olha quantas pessoas, para discutirmos os casos mais intrigantes da saúde moderna. O homem que mais investe dinheiro na saúde no mundo, até então documentado, que nós temos acesso, mais de US$ 2 milhões por ano, Muita grana, hein? muita grana. Ele tem mais de 30 profissionais acompanhando a saúde dele, todos os dados, os marcadores, centenas de exames, mais de 100 suplementos utilizados todos os dias ao longo desses anos que ele vem aplicando esse protocolo biohacker. E você que está aqui vai entender um pouco mais. Vamos falar do Brian Johnson, a figura pública que compartilha com todo mundo nas redes sociais o que ele faz na saúde dele, tanto compartilhando o que dá certo, como também as questões não tão interessantes, como recentemente ele revelou sobre a gastrite autoimune que ele descobriu. E aí a pergunta é simples: como isso aconteceu? Como uma pessoa que investe tanto em saúde, profissionais, implementação, hackear todo o seu sistema, já com um problema precedente aí que ele já tinha hipotireoidismo de Hashimoto já há muitos anos, muito antes dele fazer toda essa mudança no estilo de vida dele, e agora apareceu mais essa questão. Então eu quero agradecer desde já a participação do Alexandre, da Alice, da Laila, e vou deixar cada um se apresentar aqui, e vamos lá falar sobre esse assunto. Muito bem, então olha só, nós estamos aqui, né, com a nutricionista, bom, as 3 nutricionistas apresentando a Tami, que começou a falar, Tamires Cardoso, nossa nutricionista também do Código da Clínica e de mentorias de nutricionistas. E vou deixar aqui a Laila e a Alice se apresentarem, antes da gente começar. Eu sou biólogo, Alexandre Quellion, sou biólogo sistêmico e junto com a Tamires a gente construiu aí o Código da Clínica para poder no finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos deixar as meninas se apresentarem primeiro. Vamos Eu lá. sou a Alice, nutricionista clínica, criadora do EFortCast, que inclusive a Tami já participou falando sobre dieta carnívora, que foi um sucesso. Agora eu estou aguardando o Darley vir aqui para a gente gravar um episódio fortíssimo, os dois juntos também, né? DC, Laila, todo mundo. Uma mesa forte do CDC, é isso. Faço mentoria com a Tami desde antes de me formar em nutrição e sou aluno do CDC e estou aprendendo aí sobre esse mundo do biohack. E eu sou a Laila Coutinho, sou nutricionista há mais de 17 anos, sou mestre e sou educadora em diabetes. Também atuo na Prefeitura de Belo Horizonte, né, com cargo efetivo. Acompanho já a Tami desde 2016, Ou com todas antes, as com todas as formações de comportamento humano através do coach nutricional, e que é uma área que eu acho muito interessante, né, da gente pensar também no comportamento e como isso impacta na saúde. E gosto muito dessa parte da nutrição integrativa, com os exames laboratoriais, correlacionar isso com a saúde plena. Então é isso, que puder agregar, conta aí comigo. Muito bem, maravilha. como diria a Alice, né, é forte esse negócio aqui hoje, a galera aqui Muitíssimo. fortíssima, né, não é pouca coisa não. E aí, talvez, vamos colocar assim, a pergunta esteja errada. A pergunta não é porque o Brian Johnson ficou doente ou porque ele já estava doente, tá, porque ele já estava doente com tireoidite Hashimoto e apesar dos 2 milhões de investidos em todos os anos, e a equipe, a tecnologia, muita tecnologia, a pergunta mais séria aqui é: será que estamos procurando saúde no lugar certo ou no lugar errado? Então, a partir de agora, esse podcast que nós estamos aqui, essa conversa que a gente está aqui, né? Vamos chamar de podcast, não é mais sobre o Brian Johnson, a gente só usou ele para introduzir. É sobre eu, é sobre a Tamires, é sobre a Laila, é sobre a Alice, que todos nós trabalhamos com saúde e isso importa. Isso é que importa. A pergunta é Eu sobre acho que é nós mais agora. sobre, até te interrompendo, eu acho que é mais sobre o sistema de saúde como um todo, sobre como os médicos são ensinados a pensar, como os nutricionistas são ensinados a pensar, como a população de forma geral é ensinada a pensar, principalmente quando se fala em doenças autoimunes, quando as pessoas acham que assim, olha, é genético, não tem o que fazer. E nós vamos desmistificar um pouco também sobre essas questões aqui, junto com o professor Alexandre, como
né, ele já se apresentou, ele é biólogo sistêmico, já estudou medicina muitos anos e largou quando ele entendeu que isso não faria sentido. Há muitos anos eu estudo biologia sistêmica, biologia molecular, nutrição funcional, para entender de fato que cada indivíduo é único. E é isso que nós ensinamos, né, assim como a Laila já comentou, a Alice já comentou, que nós ensinamos outras nutricionistas, outros profissionais da área da saúde a desenvolverem esse senso crítico. Não é sobre o paciente em si, né, se a gente tirasse, por exemplo, o nome Brian Johnson e trouxesse só o caso clínico dele, paciente investindo mais de US$ 2 milhões por ano, saúde, tem 30 profissionais acompanhando, mede todos os marcadores com frequência. Será que, o que que às vezes o profissional que fosse acompanhar ou que chegasse esse paciente para ele, tomando todos os suplementos que ele toma, com os sintomas que ele toma, como será que seria a conduta desse médico? Como será que seria o pensamento dele? Não só do médico, de toda a equipe, né, não é só médico que acompanha o Brian, tem vários outros profissionais, né. Sim, e vamos apresentar melhor o Brian Johnson aqui, porque a gente estava até discutindo antes de montar o roteiro dessa nossa conversa, que, ele, de certa forma, no Brasil, ele é um pouco desconhecido, porque a história de biohackers ou biohackers, como se pronuncia, é muito novo no Brasil. Mas para quem não conhece, fica a dica aí de assistir o documentário dele no Netflix, que é um documentário muito legal. É um documentário, sobre a questão de não morrer, de não envelhecer, até no depois confere aí para mim, Tami, o nome do documentário certinho pra gente colocar para eles aqui, Se eu mas não me engano é o homem que quer viver para sempre. é, algo assim, né. Brian Johnson. E eu tenho que apresentar um pouco sobre ele. É um cara que era um grande empresário da internet, tinha uma empresa muito lucrativa, vendeu essa empresa para o PayPal, tá, e ganhou aí alguns milhões e resolveu pegar esse dinheiro e investir totalmente na saúde dele, 100%. E aí acabou criando uma nova empresa chamada Blueprint, aonde ele investe esse dinheiro de 2 milhões por ano. Essa empresa tem esses 30 especialistas, ele trabalha até com suplementação, whey de suplementação, aqui ele usa, ele também, produz azeite de oliva próprio, só pra você ter uma ideia, tá. Divulga isso tudo, tudo que ele faz, ele divulga na internet com vários processos. E como a gente já falou aqui, aos 21 anos ele foi diagnosticado com tireoidite de Hashimoto, que é uma das doenças autoimunes que a gente foca, no estudo do CDC. São várias doenças autoimunes aí que a gente estuda. Em 2026, é por isso que a gente está trazendo isso agora. Aí de 2026, então tá saindo do forno, ele confessou, entre aspas, que foi diagnosticado com mais uma doença autoimune, que é a gastrite autoimune. E aí o que que acontece? Quanto eu mais estudava o caso, por que que eu estudava o caso dele? Primeiro porque eu também sou biohacker. Eu costumo dizer para todo mundo aqui que eu sou o único biohacker do Brasil que já fez medicina e que é biólogo. Os demais biohackers trabalham muito com a questão de, trabalho na internet, são influencers, então por isso que eu gosto de valorizar o que eu faço. Então, há muito tempo eu também hackeio a minha saúde e trago isso para os profissionais. E quanto mais eu estudava o caso dele, mais uma pergunta me incomodava e eu trago isso para todas as minhas alunas, né. Como alguém consegue medir praticamente tudo e principalmente nos últimos 11 anos, deixou passar, tem 11 anos que ele está com a ferritina baixa, só para vocês terem uma ideia. 11 anos, como é que deixou passar isso com uma equipe desse tamanho, entende? Que esse é o foco que a gente está trabalhando aqui agora. E aí, pergunta para a Laila, quando você ouviu essa notícia, Laila, qual foi a sua primeira reação, essa notícia do Brian Johnson? Aí eu fiquei espantada, né. Você vê que o cara tem muita grana, né, veste saúde, veste tecnologia, mas a interpretação não praticamente não existe, porque é um dado importante quando a gente avalia a ferritina, muita coisa por trás, né, e a influência da ferritina na saúde, ela é muito importante. Então quando passa esse marcador e essas correlações não são feitas, aí eu penso que dinheiro realmente não compra tudo. Então isso aí é bem preocupante. Sim, podendo pensar aí num castelo de cartas marcadas, né, aquele castelo de cartas que a gente monta que vai caindo pecinha por pecinha, um dominó, efeito dominó, que você tem a tireoidite que pode levar à ferritina baixa,
é uma das causas da ferritina baixa. Dos 21 até os 40, ele carregando essa tireoidite de Hashimoto aí, não tratada, entre aspas, né, vamos dizer assim, com toda essa equipe, não tratada de maneira correta, tratada, mas não no caminho correto. Aí a ferritina baixa, e com a ferritina baixa você tem aí mais uma questão da alimentação dele, que a gente vai tocar um pouquinho nessa questão da alimentação dele, que o pessoal tá falando que é vegana, mas só que não, tá? Porque ele come colágeno, ele come gelatina. Então, gelatina é animal. Não existe colágeno vegetal. O pessoal que está na rede social aí falando que, porque ele é vegano. E até eu pensei isso, tá? Mas quando eu reuni com a Tamires pra gente montar isso aqui, a gente viu, ele come colágeno, gelatina em pó. A mesma gelatina que a gente usa no CDC, usa. Então, eu posso dizer que a dieta dele é animal, não, é plant-based. Ela não é vegana. Ela pode ser até vegetariana, mas vegana não. Porque vegana é 100% vegetal. Mas ainda Mas assim, se você junta isso, o quê? Apetite, ferritina, alimentação com muitos antinutrientes, você tem um excesso aí que a gente estuda na biologia sistêmica, que culmina com mais uma, né, no estômago, atacando no estômago, inclusive. E aí, Laila, você que trabalha com a saúde pública, você falou aí, trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte, se o Brian Johnson fosse seu paciente, vamos levantar essa bola, né? Se ele fosse seu paciente, qual seria a primeira pergunta que você faria para ele? aqui antes de te responder, só queria fazer um adendo, até por estar na saúde pública. Eu percebo uma dificuldade na compreensão da função do ferro e da ferritina pelos profissionais de saúde. Sim. Então, esse é um ponto até que pessoas com que eu já atendo, que eu tenho contato no SUS, parecem com ferritinas muito baixas e o manejo ele não é feito de uma forma efetiva. Inclusive doses baixas é considerado como ok, e não tem essa interrogação do porquê. O que está acontecendo com a pessoa? Então aí, voltando a seu questionamento, eu buscaria investigar o que está acontecendo. Por que de uma ferritina baixa? O que está acontecendo com o organismo dessa pessoa? O que é o comportamento dessa pessoa e o que isso também impacta nos resultados? Porque toda vez que eu avalio um exame laboratorial, eu tento construir uma história dessa pessoa na minha mente e a partir daí a gente vai fazendo o processo investigativo para pensar numa abordagem nutricional, um plano de tratamento para aquele indivíduo. Então, no caso dele, seria exatamente isso, entrar em contato, né, existe uma equipe multi, muito provavelmente, porque ele dá conta de bancar isso, Uhum. para que em conjunto a gente consiga fazer uma investigação adequada, levantando esses pontos, fatores antinutricionais, como é que está o processo digestório dele, quais são as doenças de base, por que que está acontecendo, para a gente fazer uma intervenção mais coerente. Sim, eu percebo então que você, estando no sistema de saúde público, você citou o SUS aí, que é considerado o melhor sistema de saúde do mundo, pelo menos na planilha, né? Ele é considerado o melhor sistema de saúde do mundo. Mas parece que você mudou o seu olhar para os pacientes depois que você fez o CDC. Você concorda com isso? Depois do código da clínica? Exatamente, Darley, porque, o que que acontece, até com base nessa questão da ferritina, eu percebo que é muito protocolo. Não tem esse pensar diferente. Então, eu saí da faculdade sabendo como tratar ali, a partir daquele dado que você vê. Ferro baixo, vou colocar mais ferro. Ferro M, ferro não M, vitamina C. Basicamente isso. Agora, questionar, interpretar os dados, fazer essas correlações, o CDC me auxiliou bastante para poder fazer essa tomada de decisão mais assertiva. E qual foi a sua maior quebra de paradigma? Ação que você viu na faculdade e o que você está vendo no CDC? O que que quebrou tudo, vamos dizer assim? Nossa, as perguntas. Vou te ser muito sincero, porque, ah, as coisas vêm entregues, né, pra gente. Pensar é muito complicado e é através das perguntas que a gente movimenta, né. A partir das perguntas que se constrói de verdade uma saúde, eh, através de questionamentos, de buscar o que está por trás, de entender que a doença nunca é só a doença. Tem muito mais coisa por trás. Quais são os gatilhos que levaram a esse desenvolvimento? O que que a pessoa faz que pode contribuir? O que que a gente pode construir a partir daí para
para solucionar e trazer a cura no processo, assim, da autorresponsabilidade, dos processos de transformação de hábitos, de disciplina, de ações mesmo, e não achar que é um papel na ventania, e "ó vida, ó céus, azar, as coisas aconteceram comigo". Então, me ajudou muito nesse entender mais como que a vida funciona de verdade. Olá, Laila, quero aproveitar e perguntar também, né, então, o que que mudou na sua prática clínica com todo esse conhecimento e tudo isso que você disse que mudou na sua carreira? Então, primeiro que a pessoa quando ela chega para mim, ela não é a doença, ela é a pessoa. Então isso foi a grande sacada. E que não existe feito, né, que precisa ser, extirpado, tirado. É entender que é uma pessoa que tem uma história, e acolher isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente nega essa história, aí que os problemas, eles amplificam, né. E a partir de ver a pessoa e quais são as dores dela, tentar conectar, trazer a saúde como a solução e aproximar ela da saúde também, né. Então eu faço toda uma investigação da história de vida, amo fazer análise de exame laboratorial, prescrição ela saiu também muito mais coerente, consciente, entendendo biologia, química, física, tudo isso que é real, né. Isso O não é exame o exame é como se fosse um mapa, né, do que o isso. cliente o nosso paciente traz pra gente de queixa, e aí a gente começa a mostrar. Eu acho que uma coisa muito legal, assim, que a gente consegue fazer na prática clínica com os pacientes, é mostrar para ele de onde veio geralmente. Qual que é a causa e não só o que a maioria dos profissionais procuram fazer. Não que isso seja errado, é o que eles aprenderam. Eu falo muito isso quando chega, né, uma mentorada nova, uma nutri nova, até mesmo no código da clínica, que é: "Não fique se culpando pelo que você já fez, você fez o que você aprendeu". Igual quando os pacientes chegam e às vezes eles ficam um pouco revoltados, assim, com o sistema, com os médicos, com os profissionais que eles já passaram. Eu falo: "Olha, eles só fazem o que eles aprenderam a fazer, eles não têm culpa de não terem visto dessa outra forma, porque eles não buscaram esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, e não é o que o sistema de fato ensina, né, não é quem monta a grade, tudo isso que eles vão aprender e estudar. E quando a gente mostra para o paciente consegue entender qual a causa, tudo muda, porque geralmente a gente consegue de fato trazer, remissão de várias alterações que eles têm. Não, isso que você falou é muito importante, porque assim, eu entendo que o método curativo, né, alopático tradicional, ele tem sim um motivo de existir, né, mas quando a gente pensa cuidado, que aí vem tanto a prevenção como "e aí, que eu faço com esse diagnóstico?". Aí isso vai além. E realmente nosso sistema não está preparado para acolher tudo isso e também pode ser que a pessoa também não esteja, porque vai requerer tomadas de ação, né, eliminando determinados hábitos. E isso aí é o complicado, que aí a gente vai falar de ego, vai falar muito em outras aí aumenta o grau de dificuldade do negócio. Então, existe sim um mercado para tudo, mas para mim foi aprendizado tem sido, né, porque a cada dia a gente conhece, aprende um pouco mais, e isso é muito legal, que me trouxe respostas, e eu sou muito de buscar a resposta, o porquê das coisas, por que que a doença vem, por que que existe a tireoidite, qual que é a correlação da tireoidite com ferritina, e essa conexão, ela faz muito sentido para mim, e é o que me permite ter uma mudança mais consistente de ação. E isso eu ensino para os meus meninos também, né, quando eu faço os acompanhamentos, de mostrar que é possível modificar, é possível daquilo que a gente dá conta, se eu estou afim mesmo de mudar, se é uma vontade genuína, a gente consegue. Cada dia uma ação nova, e isso vai levar, né, lá na frente ao resultado satisfatório. E vou te falar que não é tão lá na frente, é tão legal que pequenas mudanças a gente já vê resultados surpreendentes. Eu sou até uma prova viva disso. Tive tireoidite também, minha ferritina, ela tem
algumas questões que eu já estou investigando há bastante tempo. E cada mudança vem trazendo positivamente resultado legal também na minha saúde. Então, se eu vejo isso em mim, eu consigo ensinar também para os meus meninos. Então é dessa forma que hoje eu trabalho e eu sou muito grata ao CDC, porque esse pensar diferente foi graças ao CDC e graças a vocês também. Obrigada. Imagina, a gente que agradece, que quanto mais nutris com essa visão, quanto mais não só nutris, né, mais profissionais da área da saúde com essa visão, mais pessoas saudáveis nós teremos no mundo. E a gente que fica feliz de contar com esse exército de nutris de elite e profissionais que estão de fato dispostas a estudarem, a se debruçar para entender de fato a biologia sistêmica e como aplicar isso na prática clínica com a dieta, com a suplementação e tudo que a gente pode proporcionar para os nossos pacientes, né. Aí vamos colocar a gente agora, né, Tami, vamos deixar as meninas também, a Laila que começou, fazer pergunta pra gente. O que que você quer perguntar aí, Laila? Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Sobre a biologia sistêmica para vocês, o que é que motiva tanto vocês a levantar a bandeira e passar esse conhecimento para para quem quer ouvir, para as nutricionistas, para todos os profissionais e pessoas curiosas, não necessariamente, os leigos também. O que motiva vocês? O que leva vocês a esse processo de ensinamento? Ó, essa pergunta levaria horas, mas eu vou tentar ser rápido, tá? Primeiro, a biologia sistêmica não é conhecida no Brasil, não é reconhecida no Brasil. Eu tive que fazer um curso, vários cursos, né? Mas o principal foi com o doutor Humberto Maturana, que já não está mais entre nós, um biólogo chileno que pode ser considerado o pai da biologia sistêmica. Se você procurar isso no Brasil, você não vai achar essa formação, não tem. Então, e me encantou aprender isso, porque eu aprendi que as coisas simples, elas não são fáceis, tá. E se as coisas simples não são fáceis, olha que curioso um paradoxo, as coisas complexas é que são fáceis. Isso é paradoxal. E a biologia sistêmica, ela é complexa, ela não é simples, ela vai pegar toda a ideia que envolve a pessoa, não só o paciente, mas o médico, o nutricionista, o psicólogo, a mente, o cérebro, o ambiente dele, a epigenética, todo o processo em volta. Ou seja, e no Brasil, se não existe a especialização da biologia sistêmica, imagina os profissionais da saúde. Vocês, por exemplo, do CDC, são nutricionistas de elite, porque estão começando isso no país, a nutrição a ter acesso, como o nutricionista pode tratar o paciente inteiro. Porque cada profissional costuma olhar uma peça. É a história de um nutricionista fazer só tabela nutricional e entregar para o paciente. Não é assim que funciona. A gente nutre as pessoas através da audição, música. A gente nutre as pessoas a partir da pele, vocês aprenderam isso, né, comigo, né, e com a Tami. Como assim nutricionista através da pele? Sim, você come pela pele. Então o que que acontece? "Ah, mas eu não aprendi isso na faculdade". Por isso que nós estamos fazendo o CDC. É difícil montar o quebra-cabeça? Não, não é difícil, é complexo. Porque quando você monta o quebra-cabeça, o que que acontece? As coisas se resolvem quase que automaticamente, inclusive as doenças. Quando você monta o quebra-cabeça, é mais fácil você resolver o problema do paciente. Então, é por isso, Laila, né, por isso que eu sou fã da biologia sistêmica, porque ela resolve. Demora um pouquinho para você encaixar as pecinhas? Sim, demora um pouquinho para encaixar as pecinhas, tem que ter paciência. Peça daqui, peça dali, tá aquela coisa toda, mas encaixou a peça, ela resolve. A questão é essa. A biologia sistêmica, tanto para nutricionista quanto para psicólogo, eu tenho mentorado de psicólogos, tenho mentorado de dentistas, tenho mentorados de várias áreas da saúde, médicos inclusive, que quando começam a adotar esse paradigma sistêmico, ficam assustados. Resolve. Entende, Laila? E é muito Nossa, muita parecido com o que eu também sigo, né. Eu já discuti isso muitas vezes com outras mentoradas que chegavam aqui e falavam assim: "Ah, mas eu preciso escolher uma área, porque dizem que eu tenho que ter um nicho de atuação". Então, eu quero trabalhar, por exemplo, com saúde da mulher, eu quero trabalhar com, doenças autoimunes, né, que é o tópico
do assunto que nós estamos falando aqui hoje, discutindo o caso clínico do Brian, mas, gente, a pessoa vai vir com doença autoimune, ela vai vir com, às vezes, alguma doença metabólica, ela vai vir com outras alterações. Então, nós somos sistema, não tem como, né? Não tem como eu olhar para o seu útero e não olhar para o seu coração, olhar para o seu fígado, olhar para o seu rim, olhar para todos os órgãos que tem dentro do seu corpo e todas as suas queixas. Que é aí que a gente encontra a maioria das falhas, que os pacientes chegam no consultório e falam: "Ah, meu médico falou que eu estou tudo bem, meus exames estão ótimos", mas eu continuo cansada, sem libido, dormindo mal, com pensamentos repetitivos ou memória péssima, esquecendo tudo, com queda de cabelo, tendo acúmulo de gordura abdominal e a situação da pessoa só piorando. Então, assim, não faz sentido se está tudo bem com os exames e ela estar com esse monte de queixas, porque não é normal ter tantos sintomas igual as pessoas hoje em dia têm. Não é normal. O normal é a pessoa ser feliz, viver bem, sem sintomas, sem dores, sem queixas, principalmente recorrentes de alterações de saúde, alterações clínicas. E só consegue enxergar isso quem tem visão sistêmica. Quem não tem vai olhar aquilo ali compactado. Não, meu quadradinho é esse, eu só vejo isso. É ruim não, nós precisamos de especialistas, gente, né, e o ginecologista não existe por acaso, o cardiologista também não, porque ele tem que entender muito mais. Só que muitas das vezes algum órgão está muito sobrecarregado por causa de outro. Como eu falo muito sobre tireoide, né, aqui já, quem já me segue, me acompanha já sabe. Exemplo que eu sempre dou e a pergunta que eu faço chave para o paciente quando chega falando que tem problema de hipotireoidismo, está com nódulo na tireoide, está com alteração é: "Você ainda tem vesícula?" E pasmem, 80% das pessoas que chegam para mim com alteração de tireoide já tiraram a vesícula. E é um dos sintomas, a pedra na vesícula, relacionados à alteração da tireoide, só que a medicina ainda não enxergou isso. Então uma coisa que poderia ter sido evitada, uma mutilação que poderia ter sido evitada lá atrás, não foi, porque, né, "Ah, tá com pedra, vamos tirar". Tá com nódulo, vamos tirar. Sai tirando tudo, né, dos pacientes. Então é isso. E aí eu quero aproveitar e devolver uma pergunta para o Alexandre. Professor, você acha que essa alteração, é a segunda alteração autoimune do Brian, veio para ele por causa dessa dieta basicamente vegana? Porque assim, ele come colágeno, né, a gente viu que ele come colágeno, mas uma quantidade pequena, comparada à quantidade de vegetais que ele consome na rotina dele alimentar. Quer entrar um pouquinho nesse assunto? Sim, sim, é polêmico, é perigoso, né, porque nós estamos em tempos de dualidade, né, polaridade, polarização. Tem vegano brigando com carnívoro, tem carnívoro brigando com vegano e o pessoal jogando pedra um no outro aí, tá tudo bem, tá, cada um defendendo o seu pedaço, né, o seu quadrado. E, sim, eu costumo dizer que é a cereja do bolo do Brian Johnson que a equipe dele não está. É claro que eu estou fazendo aqui uma inferência, né, eu não estou, trazendo dados científicos, estou fazendo uma inferência a respeito da quantidade de vegetais com antinutrientes que ele tem na dieta. A dieta dele é disponível para todo mundo, tá, você pode pesquisar, você vai ver, muito grão de bico, muita leguminosa, muito feijão, então tem muito fitato, tem muito oxalato, que a gente sabe o que que isso produz, então o cara já tinha uma tireoidite Hashimoto, olha o castelo de cartas desmoronando. Ah, ele tem uma ferritina baixa e aí começa a ter uma agressão, uma hipocloridria no estômago, que é característico de uma dieta plant-based, ou seja, baseada em vegetais, com pouca proteína de origem animal, e foi recentemente que ele introduziu o colágeno na vida dele, ou seja, a gelatina, que inclusive não é uma proteína complexa, tá, completa. O colágeno não tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Então ele vai ter que completar com leguminosa, feijão, grão de bico, etc, etc, que vai trazer. Ele até tenta, tá, gente, porque o estudo dele é bem aprofundado. Ele cozinha, ele deixa de molho, porque ele tem tempo, ele dedica a vida para isso. Inclusive gerando até uma coisa que a gente discutiu, gera um estresse nele, tá. A gente pode tirar essa conclusão também, de que o cara fica estressado para a hora de dormir, que ele dorme às 20h30 todo dia igual um reloginho. Aí ele tem que tomar banho de luz tal hora, tal hora, tal hora, então, sabe quando você, força demais o sistema, até para o lado positivo?
E Então deixa eu até te perguntar, você hum, acha que essas adaptações, por exemplo, de redução de antinutrientes, de fato reduz a ponto que o corpo consegue fazer um bom uso? se você é vegano, não, Laila. Por quê? Porque se você é vegano, você vai precisar de uma quantidade muito grande. Porque a gente sabe que a proteína vegetal, ela não tem, né, a carga de aminoácidos que tem na proteína animal. Se eu como uma proteína animal, por exemplo, carne, ovos, pequena quantidade, e complemento com lentilha, com ervilha, com grão de bico, etc, etc, tudo bem, não vai ser tão grave. Mas se eu coloco, tá, a minha fonte principal de proteína, por isso que eu falei que o Brian Johnson não é vegano, que se fosse vegano ele não estava com gastrite autoimune, ele já teria câncer de estômago. As cartas teriam caído mais, tá, se ele não tivesse colocado a proteína animal, que é a do colágeno que ele come. Ele poderia se ele tivesse colocado a albumina, que a gente usa também, albumina em pó ou ovo, tá, ele nem a gastrite autoimune, isso é a minha opinião, tô falando, experiência biológica, tá, gente, não tem como comprovar isso, tá, ainda. Mas se você aprofundar, você vai ver a biologia do caso. Então, assim, é uma coisa que contribuiu. Os antinutrientes contribuíram para o quê? A cereja do bolo para ele ter a segunda doença autoimune. E por que que o que a equipe dele isso é muito importante que o Tamires perguntou. Por que a equipe dele não está vendo o que você está vendo, o Coelho? Eu vou te contar, porque a equipe dele é da medicina convencional, mesmo sendo nos Estados Unidos, mesmo sendo uma equipe cara, eu conheço a equipe dele, é da medicina convencional, inclusive ele defende isso. Nas entrevistas dele, ele defende que vai buscar dentro da ciência convencional, e é um problema que a gente está falando aqui, quando eu falo de ciência convencional, atualmente, a gente discute isso muito no CDC, o que que acontece? Atualmente a ciência convencional ela está comprada pela indústria farmacêutica, está comprada pela indústria alimentícia, grande parte, tá gente? 60%, não é tudo não. Então, o que que acontece? A equipe dele está olhando para uma direção que nós do CDC, nós nutricionistas de elite aqui, a gente olha outra direção, é o olhar que interessa aqui. É por isso que a pergunta da Laila foi muito importante no início, né, a questão do dinheiro, com tanto dinheiro aí, o cara nós conhecemos biohackers mais pobres, tem até uma biohacker, canadense, que ela é uma fazendeira, ela está com quase 80 anos, e que só vive de carne, ó, há anos, uma fazendeira. Não estou dizendo que ela é pobre não, tá gente, mas ela não é um Brian Johnson. Então o que que acontece? A questão não é dinheiro, a questão não é conhecimento, a questão não é ciência, tá. Respondendo aí a Tamires, a questão é a direção em que você focou. E a biologia sistêmica, paradigma sistêmico, a nutrição, funcional que a gente está trabalhando aqui, permite você olhar para isso. Porque você não olha só para um lado, você olha para todas as questões, como a gente falou aqui. Certo, Tami? E para quem está assistindo aqui agora e às vezes não tem muita ideia do que nós, né, do que disso tudo que nós estamos falando aqui, dessa questão dos antinutrientes da alimentação, como o professor Alexandre falou, está disponível, ele compartilha, gente, o Brian, ele compartilha tudo que ele faz, tá. Não sei se ele compartilha só o que ele quer compartilhar, tem esse detalhe também, né, que geralmente às vezes acontece isso, a gente vê e admira algumas pessoas, mas elas mostram o que elas querem mostrar, né, a gente sabe que Uhum. existe isso também, mas assim, de informação que a gente tem. E aí eu fiz um cálculo, né, até pedi pra IA fazer um cálculo da quantidade de oxalato que ele consome, e é uma quantidade relativamente grande, pensando aí nas nuts que ele consome, na linhaça, na castanha, feijão ou outras leguminosas, lentilha, grão de bico, brócolis e por aí vai. Então, as dietas veganas, de fato, tem uma quantidade aí que vai variar entre 500 a 1000 miligramas por dia de oxalato, de fitatos, aliás, e também tem a parte dos oxalatos, que também tem uma grande quantidade nas dietas vegetarianas e veganas. Então, o mecanismo acaba quelando a absorção de ferro, zinco, cálcio, vai A reduzir a ferritina baixa aí, ó. biodisponibilidade desses nutrientes que são essenciais para o nosso corpo, por isso que é um dos casos, um dos pontos que nós levantamos. Nós não estamos aqui para dizer que todo vegano vai ter deficiência de ferro, vai ter problemas, alteração com ferritina baixa, mas o que a gente vê na prática clínica geralmente é isso acontecendo, tá? Não é um caso de certeza absoluta. Isso aqui é só um panorama para ilustrar para quem está aqui assistindo, principalmente se for uma pessoa que não é da área da saúde, que nem sabe o que que é ftato, ftalá,
o fitato aqui no caso, né, ou o oxalato de cálcio que está presente também nas leguminosas, que acabam trazendo um pouco de prejuízo aí para a saúde, principalmente que a gente vê a longo prazo. Ó, vamos liberar a Laila aqui, que a Alice ali tá esperando também, que nós temos tempo curto, né, vamos lá. Fazer a última pergunta pra Laila para liberá-la, tá. Laila, que mudou na sua vida profissional depois que você começou a ter contato com essas loucuras que eu e a Tami estamos trazendo para vocês, no CDC? Então, é isso, é olhar a pessoa de forma integral, perguntar mais e tentar entender o que está no pré, o que que aconteceu para a pessoa vir com as queixas que tem, então entender todo o histórico, saber correlacionar essa história da pessoa, o quadro clínico que ela apresenta, os sistemas dela todo, a suplementação, como ser assertiva na suplementação, não encarar a suplementação como uma muleta, e sim como parte de algo maior, porque quando você compreende mais a biologia da pessoa, entende as conexões, entende como que é o metabolismo, como que funciona o metabolismo, e não ficar só preso a resultados de estudos, né, e aí existem diversos vieses e tudo mais. Então quando a gente começa a ter esse senso crítico, saber pensar de uma forma coerente sobre como que é a função metabólica e o que que isso impacta nos sintomas que a pessoa apresenta, é libertador. E você consegue ser muito mais assertivo, gerar mais resultado, que é o que a pessoa busca, a pessoa quer o resultado, né, se ela está trazendo para a gente uma dor, que a gente pode fazer, que é o mínimo, de conectar com ela e fazer o melhor da gente para dar o resultado que a pessoa deseja. E isso o CDC me auxiliou bastante também. Seu fã, que você já foi minha mentorada, continua sendo minha mentorada, foi mentorada da Tamires também. Sou fã de todas as meninas lá do CDC, porque são nutricionistas de elite que tomaram a coragem de sair fora da caixa. Vou te agradecer aqui a presença, e se você quiser continuar com a gente, continue, mas se você tem compromisso, fica à vontade, tá, você tinha falado que tinha um compromisso aí pra fazer. Muito obrigado pela sua participação, tá, Laila? De coração. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pela troca. Amo aprender com vocês e é sempre muito leve. Então, só tenho que agradecer mesmo. Maravilha. Alice, agora eu vou pegar no seu pé podcaster, porque tem podcaster com a gente aqui, ela também produz conteúdo, ela tem um podcast forte que eu vou conseguir convencer a Alice a fazer esse podcast online, para eu não ter que ir lá em Niterói, que eu tô com preguiça de viajar, O mas tudo bem. Darley. Mas vamos lá. Você também produz conteúdo, Alice. Quando você viu essa notícia, o que mais te chamou a atenção dessa notícia do Brian Johnson? Na verdade, foi esse contraste, porque como que um cara que tem milhões de dinheiro para poder investir na saúde, de algo tão, não vou dizer irrelevante, mas algo de tão fácil acesso, acabar prejudicando a saúde dele como um todo, e com uma equipe gigante ao redor dele, deixar isso influenciar negativamente numa busca incessante que ele faz em relação à saúde. Então foi esse contraste, essa desatenção que fez ele ter esse resultado não positivo. Sim, sim, sim. E você como aluna do CDC, conta pra gente aí, você também mudou o seu atendimento, que eu vi alguns podcasts seus aí, você falando sobre essa história do código da clínica, que incomoda, né, porque a gente está trazendo coisas completamente anormais, apesar de ser funcionais, são anormais. O que mudou no seu atendimento clínico? Na verdade, Dália, eu buscava me questionar muito, mas a partir do código da clínica, de todos os ensinamentos, todos os conteúdos que vocês trazem lá, eu comecei a me questionar ainda mais. Então, o que leva a pessoa a ter esse resultado? O que leva a pessoa a apresentar esse resultado no exame de sangue, apesar dela utilizar vários tipos de suplementos? Por que ela ainda não consegue ter uma ferritina ideal? Por que ela ainda, apesar de tomar medicamento, ainda apresenta tireoide alterada? Então, foram questionamentos que foram surgindo através do CDC, através dos ensinamentos, que fez eu pensar ainda mais fora da caixa e buscar outras soluções para apresentar para esse paciente que vai além da nutrição convencional, vamos dizer assim. E é curioso você estar falando, porque nós trouxemos o Brian como nosso, vamos dizer assim, né, nossa âncora aqui para essa conversa, porque ele toma mais de 100 suplementos por dia. E ele tem, teoricamente, uma dieta reguladíssima. E, apesar de tudo isso, é o que você está falando, né, merece mais investigação, merece um outro olhar por ali.
E dentro da sua carreira, qual o conceito do CDC? Vamos pescar lá no fundo. Qual o conceito do CDC mais mudou na sua carreira depois que você entrou com a gente? Darley, foi realmente ampliar minha visão, ampliar o meu campo de visão, ter mais ferramentas para utilizar na interpretação de exames, na parte emocional do paciente, na parte de hábitos, como eu consigo juntar essa visão e entregar para o paciente algo que também seja possível de ser realizado. Porque às vezes essa é uma grande dor do paciente. Ah, eu fui a profissional, ele me deu uma lista gigante de coisas que eu preciso fazer e eu não consigo nem saber por onde eu começo. Então, a gente consegue no CDC ser muito objetivo e realmente entregar para o paciente algo que vai ser possível de ser realizado e que ele vai ter resultados de excelência. Então, foi expandir essa visão e trazer isso para a prática, para um atendimento além de humanizado, ser coerente com a realidade do paciente. Maravilha. Eu ia perguntar algo muito parecido com o que você já disse, né. Se tem algo do que você não disse, assim, o que mais te surpreendeu de tudo? Se você pensar, assim, em todas as pós-graduações que você já fez, que eu sei que são várias, porque você, assim como a maioria dos profissionais da saúde, é inquieto, quer estudar, quer aprender sobre, novos protocolos, e acaba que às vezes alguns protocolos são muito engessados, não ensinam tanto a pensar, mas você é uma buscadora também, assim como nós. Teve algo, assim, que mais te surpreendeu com tudo que você, né, aprendeu, principalmente comparando a Alice, nutri, que aprendeu o que todos os nutris aprenderam, por exemplo, calcular dieta, que carboidrato é essencial, querendo ou não, a gente segue essa linha mais de uma dieta mais cetogênica, nessa pegada da dieta mais carnívora, mesmo, né, não aplicando a dieta carnívora em 100% dos pacientes, mesmo a gente tendo uma tendência, assim, para eles, para ir para essa pegada de evitar o dano oxidativo. Ainda assim, um paciente ou outro, a gente ainda vai manter um pouco de carboidrato nesse sentido, mas na minha opinião, eu lembro que eu citei isso em uma das aulas do Código da Clínica, que foi: "Eu não dou 2 anos para o Brian deixar de ser vegano". Tinha que achar esse trecho desse vídeo, tinha que achar esse trecho desse vídeo que eu falei isso ao vivo com vocês em uma das aulas. Apareceu esse outro problema, porque, né, você é nutri assim como eu, e o Alexandre já passou por isso em outros momentos da vida também, mas sei que muitos colegas nossos têm essa resistência ainda do ego, né, de achar que precisa comer um monte de fruta, verdura, legume, que as saladas vão revolucionar o mundo, porque tem muitos antioxidantes, que de fato vai auxiliar na parte de detox, porque precisa de fibras para o intestino funcionar. E aí, nós já conversamos sobre isso outras vezes, inclusive meu episódio, né, um dos mais famosos que eu gravei com você no seu podcast, foi sobre a dieta carnívora, porque eu, de fato aderi isso para mim. Eu falo assim: "Gente, eu sigo 80% do tempo a estratégia da dieta carnívora, que basicamente carne, ovo, manteiga, e o resto, uma vez ou outra, eu como outros alimentos, mas esse não é o tema principal. Nós podemos gravar outras conversas, quem sabe, né, nós 3, ou convidar a Laila também para falar sobre isso, mas eu acho que é relevante, às vezes, a gente falar sobre esse outro tema. Mas o que mais te surpreendeu de tudo isso que você aprendeu com a gente, e principalmente que você começou a aplicar com você, ou que você viu na prática clínica, tipo, algum caso de paciente, assim, que Ai, você tocou no ponto, né, porque eu estava, assim, você fez todo um trabalho para começar a fazer a carnívora e tudo mais, e ali no CDC eu vi o quanto a experiência de vocês, do Alexandre, dos alunos que também fazem a carnívora, o quanto isso também já vinha impactando positivamente na vida deles, na vida de vocês. E quando eu entrei no CDC já tinha um tempo que eu estava fazendo a carnívora, e ali vocês conseguiram me entregar mais ferramentas, mais resultados práticos, para eu falei assim: "Uau, olha esse caso desse paciente, o quanto fez diferença". E realmente quebrar o mito de que para ser saudável você precisa ter um prato colorido, que quanto mais colorido, mais saúde você vai ter, que você tem que comer vegetal, porque tem fibra, para o intestino funcionar. A partir de tudo isso, eu comecei a atender pacientes que tinham alterações intestinais, a minha própria mãe, que tinha uma alteração intestinal, enfim, o intestino dela começou a funcionar lindamente
com a estratégia carnívora. Então, assim, o relato dentro da minha própria casa. Que legal. E assim, eu falo essa questão do Brian, que eu disse, né, que eu não dava 2 anos para ele sair da dieta vegana, porque eu sei que ele tá nesse protocolo Blueprint aí já há mais ou menos uns 6 anos. Por que que eu falo isso, gente? Porque eu também segui uma linha parecida com a dele, de ter uma dieta mais vegetariana, de consumir mais vegetais, muitas frutas, verduras, legumes, porque tinha aquela visão que a maioria dos nutricionistas tem, porque também era nutri, né, que estudava sobre isso, e aí eu levantava também essa bandeira, e também adoeci. Então, assim, eu não julgo ele, né, de estar fazendo isso, e ele levanta muito a bandeira da ciência, que ele quer seguir tudo que a ciência diz. Então, eu vejo, assim, que ele ainda tem a cabeça que a gente tinha há um tempo atrás, de achar que: "Olha, o que tem na literatura é isso, então eu vou seguir piamente". E esses problemas que eu estou tendo agora não tem relação com isso, né, ele ainda não linkou. Ontem ainda conversando com o professor Alexandre, falei: "Vamos mandar um e-mail para ele? Vamos dar um de ousado, vamos mandar um e-mail para ele. Vai que, né, vai que a gente ajuda o coleguinha". Quem sabe numa dessa, né, Alexandre? Ele: "Olha, será que são as fibras que estão me fazendo Ó, mal?". e você acertou o time, tá? Quando você falou que você não dava 2 anos pra ele deixar de ser vegano, eu achava que ele ainda estava, mas ele largou de ser vegano comendo colágeno. Colágeno é de origem animal, então não pode ser chamado mais de vegano. Quem tá chamando ele de vegano, tá errando o time que a Tamires acertou, né. Realmente ele deixou de ser vegano. É muito legal isso aí, né, que a gente consegue eu até brinco com as pessoas: "Olha, uma das funções da ciência verdadeira que não é essa ciência comprada que a gente tem aí agora, grande parte dela, uma das funções da ciência verdadeira é prever o futuro. A gente consegue prever o que vai acontecer se você sabe os caminhos ali traçados pela pessoa, e você consegue pensar: "Vai acontecer isso com o cara". Aí muita gente fala assim: "Como é que você" o Alexandre, né, como é que o Alexandre, falou, até me lembra, ano antes da pandemia eu falei: "Vai dar um negócio aí de pandemia, tal, tal, tal", o pessoal fica louquinho os meus mentorados. Como é que você previu a pandemia? Eu não previ nada, é porque você vê o passo a passo acontecendo, É você vê a coisa cíclico, né. acontecendo, é cíclico. E aí, ô Alice, vamos aproveitar que nós estamos aqui então, e você também começa a nos perguntar, joga a pergunta pra gente aí, pra você aproveitar essa ideia. Sim, sim. Uau, que perguntas, Eita, olha, é forte, hein. A gente trazer gen trazer uma apresentadora dá nisso. Pena que ela sim. não pode ficar muito conosco hoje. Teremos outras oportunidades, porque foi difícil conseguir conciliar a agenda dos 4 para estarmos aqui. Milagre, inclusive. Faremos, faremos, e nós que te agradecemos. Assim como eu falei com a Laila, para a gente é um prazer, é uma honra ter profissionais que estão abertos para aprender o que a gente tem para ensinar. A gente aprende muito com vocês também, então estamos aqui, somos aprendizes também, todos os dias estamos estudando para tentar contribuir. Eu acho que essa é o foco principal, né. Ficaremos aqui, eu e o professor Alexandre ainda, não acabou o episódio. Nós vamos conversar um pouco mais, entrar mais a fundo no assunto da gastrite autoimune, do Hashimoto e de outros tópicos que nós podemos contribuir com todo mundo que está aqui agora. Depois você assiste o finalzinho, Alice. E da minha parte, muito obrigado por toda a confiança no nosso trabalho, tá? Valeu, valeu. Então vamos à Obrigada. pergunta da Alice pro Alexandre, né? Inclusive, a gente tem que, pro pessoal que está assistindo até o final, né, Tami, esclarecer aqui, porque as meninas me chamaram de Darley, você me chamou de Alexandre. Que loucura que é essa? É porque eu tenho dois nomes, tá? Eu tenho um nome antigo, que é o nome para os íntimos, conhecido, que é o Darley, nome de certidão de nascimento, e tem o nome comercial, que é Alexandre Coelho, que eu uso nas redes Mentira, sociais. gente, deixa eu falar, ele usa Alexandre depois das 22. É o nome noturno. Sim, é aquela história que o pessoal tá mudando aí de identidade. Eu tô pegando a onda, vai ser, eu vou mudar de identidade também, né? Já que eles É podem, por que que eu não posso? brincadeira. Mas, assim, Sim, gostei bastante do nome artístico, tô começando a acostumar sim, já, sim, sim. mas ainda tem a questão do, né, da memória mesmo, né, que a Costume, gente tem. muito tempo junto, tá, como com o nome, mas ótimo. E aí, olha só, a pergunta dela é muito forte mesmo, né, essa questão do que a gente faria para melhorar o ensino A dos profissionais formação da dos saúde, profissionais de formação. saúde. A resposta é simples, mas é aquela história, aquilo que é simples não é fácil.
é o quê? É ensinar as pessoas a raciocinar na faculdade. Eu fiz faculdade, 2. De quê? De medicina e de ciências biológicas. E não me ensinaram nenhuma das 2 a pensar. Isso é só o Brasil? Tá, pode ser só o Brasil, vamos dizer assim, tá? Mas não só, em outros países acontece também. Mas no Brasil acontece esse problema. Não se ensina o aluno e quando a gente está falando de área da saúde, isso é importantíssimo, raciocinar. O que que eu aprendi na faculdade de medicina? A memorizar moléculas, a memorizar órgãos na aula de anatomia, a memorizar até, nó cirúrgico, tinha que saber memorizar ali qual nó que você vai fazer, o nome dos nós e tal, aquela coisa toda. A faculdade da área da saúde, em geral, tá, gente, 99% das vezes, é memorização. É pouquíssimo raciocínio, é pouquíssimo pensar. E quando tem raciocínio, ainda tem uma coisa que pega mais ainda, é um raciocínio guiado por o que a gente chama de parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs ditados pelo Ministério da Educação e Cultura, que são ditados pela Organização Mundial da Saúde. E nós sabemos hoje, infelizmente, a Organização Mundial da Saúde, ela está corrompida, não adianta, não tem mimimi, não é conspiração, ela está corrompida pelo sistema, né, de quê? De financeiro mundial, da área da saúde, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, etc, etc, tem poder e influencia quem está dentro da OMS e quem está dentro da Organização das Nações Unidas, por quê? Para a Unicef, que é para a educação. Então, a gente tem que botar as barbas de molho e aceitar que a educação não é uma das melhores no Brasil, e por isso, quando vai raciocinar, raciocina de acordo com o quê, Tami? É o que vem de cima. Se você entra lá no meio, eu tive exemplos na faculdade de medicina, tá, que eu dava uma opinião fora do sistema, você é criticado. Você pode até perder ponto, pode até chamar atenção e tal. Imagino que na nutrição também vocês passaram por isso. E aí, e outra coisa, o aluno ele entra muito novo, né? Eu entrei com 21 anos na faculdade de medicina, 20 e poucos, tá? Quase 21. Moleque, eu aos 40 anos fazia besteira ainda. Imagina aos 21. Então, pega-se o jovem, no momento, ele está em busca de quê? Está em busca de líder, está em busca de quê? De alguém que o guie. E aí quem é que está guiando? Esse sistema que a gente está discutindo aqui. Então, ensinar, a resposta simples é ensinar raciocínio fora da caixa. Parar de ensinar só memorização. Tem que memorizar, mas isso está acabando, tá? Porque agora com a IA, quem só memorizar, acabou, gente, porque a IA memoriza muito melhor. Acabou, tá? Isso vai acabar. Então, a resposta para a pergunta da Alice, que foi muito pertinente, é o que ela está perguntando vai acontecer naturalmente com o quê? Com o avanço da IA. Por quê? Porque se as pessoas continuarem só memorizando, o profissional da saúde que só memoriza, ele vai ser substituído pela IA. Porque você vai disputar com a memorização de uma máquina. Tem Não consegue. como! Não tem como. Então, quem não souber raciocinar, que é o que a gente está ensinando no CDC, e nós vamos esclarecer melhor, tá? Inclusive, se você quiser participar do CDC para assistir uma aula aí, esse final de semana nós vamos ter, para você conhecer, tá? A gente pode abrir um passinho aí, né, também. A gente vê depois como é que nós vamos fazer isso, para a pessoa conhecer o CDC e ver o que que é. Porque não é só para nutricionista. Nutricionistas são os principais. Mas o profissional da saúde que quiser aprender, por que que a gente escolheu nutricionista? Porque, na minha opinião, a nutrição, a Tami também concorda com isso, é lógico que ela é nutricionista, a nutrição é a base da saúde humana. Então a gente começou ali pelos nutricionistas, trazendo esse negócio. E para mudar esse defeito da sociedade. É lógico que em breve isso vai se tornar uma pós-graduação, vai virar uma faculdade, estamos caminhando para isso. Por quê? Porque nós estamos trazendo o que é novo lá dos Estados Unidos, lá da Europa. Eu e a Tami estamos trazendo isso com muita honra para os profissionais da saúde do Brasil. Agora, a sua, a sua resposta aí da Alice. Boa, muito bom. A Alice perguntou para mim qual o maior erro da nutrição atual. Gente, para mim o maior erro da nutrição, nesse momento, eu acho que é os nutricionistas que ainda continuam enxergando o paciente como gestor de calorias. Que acha que assim, você gasta tantas calorias, você pode comer isso. Então, se você pode comer X calorias, você também pode comer esse alimento que tem a mesma quantidade de caloria. Gente, quando eu vejo um nutricionista fazendo isso, 3 estrelas se apagam no céu.
É muito triste, É triste, muito triste. triste. É muito triste, porque não dá pra gente poder ficar apegado em pleno 2026, você que é nutricionista ainda acha que cálculo energético, gasto energético é só fazer essa continha aqui e fechou, que o paciente vai conseguir ter os resultados dele, seja de hipertrofia, seja de emagrecimento, você tá muito equivocado, mas a culpa não é sua, você aprendeu a fazer isso. Só que a partir do momento que você escuta que não faz sentido aquilo, você tem que começar a se questionar: "Ué, mas não faz sentido mesmo? Deixa eu ver aqui, se não faz sentido mesmo". Começa a se questionar. Se fosse assim, gente, a gente que, por exemplo, que é adepto da dieta carnívora, que come 4.000 calorias num dia e às vezes naquele dia a gente não gasta nem 1.000, porque às vezes aquele dia a gente não correu, a gente não treinou, a gente não fez nada, nós estaríamos começando a ficar tudo obeso, com sobrepeso. E aconteceu exatamente o contrário, né. Aconteceu Eu de exatamente o 120 eu de contrário. 120 fui para 90 quilos, você teve problemas aí que você resolveu, que você pode contar para o pessoal. Eu tinha Exatamente. várias inflamações, sinusite, rinite, amigdalite. Hoje eu tenho 5 anos que eu não tenho doença nenhuma. E aos meus 54 anos, tá gente, não parece, mas eu me sinto com a energia de 35, 38, estourando 40, tá. É o que eu me Exatamente. sinto. Então, assim, eu comecei a estratégia carnívora exatamente porque eu citei, né, eu falei do Brian, porque eu falei: "Olha, eu já passei por isso também, de achar que era esse o caminho adequado". E quando chega as nutris aqui para conversarem comigo, quando eu pergunto: "Tá, beleza, eu entendi como que tá a sua carreira, o que que você quer melhorar, como é que tá a sua saúde?". A de 80% das nutris, a saúde está lascada e elas estão fazendo o que aprenderam. "Mas eu suplemento, eu faço isso, eu faço aquilo, eu como direitinho". Esses dias uma seguidora comentou lá no meu post, né, que aí eu comentei que eu decidi mudar minha estratégia alimentar para dieta carnívora quando eu descobri os nódulos na tireoide. Por quê? Eu já tinha uma pseudoendometriose, porque apareceram os nódulos, né, na verdade era as aderências que o médico viu nos ovários, e aí cresceu muito rápido, ele falou: "Ou opera ou você perde os ovários". Aí fiz uma cirurgia às pressas, tirou. Quando foi pra biópsia, não era endometriose, que ele falou que era cisto-adenoma seroso. E aí no ano seguinte, fui fazer os exames da tireoide, nódulo na tireoide. Eu falei: "Gente, alguma coisa errada não tá certo, se eu tô fazendo tudo como manda o figurino, de acordo com a nutrição funcional, tomando suco detox, comendo direitinho, evitando carne vermelha, tomando um monte de suplemento, por que que isso tá acontecendo?". Falei: "Vou fazer todo o contrário". E aí eu compartilhei o vídeo, né, mostrando os nódulos, né, que sumiram, eu tinha Tirrads 3, Tirrads 1, Tirrads 4, e eles sumiram, ficou só um, que a médica até categorizou lá como Tirrads 1, mas ela falou: "Isso aqui parece um cistinho de água, assim, mas eu vou categorizar só pra gente acompanhar". E aí uma seguidora comentou comigo o seguinte: "Histórico de câncer, e agora eu tô com nódulo e o médico sugeriu retirar". Que ela fazia? Comentou no post, eu falei assim: "Mudar pra ontem". Aí ela perguntou: "O que você quer dizer com mudar pra ontem? Porque minha alimentação já é toda arrumadinha, minha filha é nutricionista". Ela comentou que a alimentação dela é toda, regrada, que ela já não come alimentos ultraprocessados, embutidos, óleo de soja. Aí foi onde eu comentei, falei assim: "Quem sabe o que tá precisando tirar de fato são o excesso dos antinutrientes". Porque é isso que às vezes é o que está ferrando de fato com a saúde, e corrigir sistemicamente, gente, quando a gente fala corrigir sistemicamente, não tem como eu dar uma orientação dessa num post para uma pessoa que tem histórico de câncer. Eu vou, né, precisar analisar os exames. Tanto que quando eu abro a caixinha de perguntas, muita gente dá risada, que eu coloco lá: "A pergunta é grátis, a consulta não". Tem coisa que eu consigo responder em uma pergunta, tem coisa que eu preciso de uma consulta para analisar isso e eu não consigo fazer isso nas redes sociais. Então é um corte daquilo. Mas o que eu estou querendo exemplificar é, quando não é o nutri que está doente, são os parentes dos nutris, porque a gente está seguindo aquilo que manda a diretriz, e a diretriz errou feio, errou rude, né, já tem conteúdo aí na internet para mostrar isso, para esfregar na cara de vocês, e tanto que quando eu, e o professor Alexandre, a gente desenvolveu o código da clínica, foi para de fato, abrir, Mudar a né, saúde. e mudar a saúde num panorama, assim,
gigante, diferente de tudo. Tenebroso. Porque tá tensa a coisa, gente. Tá tenso. Estamos Sim. vivendo uma pandemia de hipotireoidismo. Todos os dias chegam pessoas com mais nódulos e nódulos, nódulo na mama, nódulo no ovário, nódulo ali, nódulo na axila, nódulo na barriga, nódulo para todo quanto é lado. É sistêmico o problema. Sim, sim. E aí, o que que acontece? Inclusive, nisso que você está falando, tem um buraco bem mais embaixo, né? As pessoas podem perguntar assim: por que nasceu o CDC? Como que foi isso? O principal, tá? É porque eu, como mentor de médico, de nutricionista, psicólogo, da área da saúde, mentor inclusive de pessoas que buscavam saúde biológica, eu percebi que nós tínhamos excelentes profissionais como seres humanos, como pessoas, tá? E que estavam perdidos ou então não estavam nem vendo o que estava fazendo. Eu tinha algumas discussões com alguns médicos que o médico falava assim: "Mas eu não aprendi isso na faculdade". Eu falei: "Mas não era para aprender mesmo não? Eu vou ter que E fazer aí isso?". toma Sim, aquilo como verdade absoluta, né, como se usasse aquelas viseiras, viseiro assim, de que a pessoa não cavalo. consegue ter visão panorâmica, vai olhar só para frente e pronto. Isso. É delicado, gente. Uma coisa ó, tente separar paradigma, crença, fé, certeza absoluta de não preciso acreditar nisso que a Tami, o professor Alexandre, a Alice, a Laila diz. Deixa eu olhar para o meu próprio umbigo e ver se faz sentido. Comece a questionar. Sim, Simples. sim, sim. E aí, ó, o que que acontece? Eu fiz uma pergunta aqui agora, né, falando de IA, eu joguei uma pergunta aqui para IA. Vamos ver se vocês adivinham a pergunta. Eu vou ler com vocês, tá? Que foi agora, nesse momento. Baixou agora, saindo do forno. Ó. Se as nutricionistas. Resposta, tá? A resposta é essa. Só pra gente economizar tempo. Se as nutricionistas continuarem fazendo exatamente o que aprenderam na graduação, sem desenvolver raciocínio clínico, integração entre sistemas e capacidade de interpretar contextos complexos, o risco é alto não necessariamente de serem substituídas como profissionais, mas de terem grande parte do seu trabalho automatizado. A IA já consegue fazer muito do que a nutricionista tradicional faz em poucos segundos. Elaborar cardápios personalizados, calcular calorias e macronutrientes, interpretar exames laboratoriais básicos, responder dúvidas sobre alimentação, gerar orientações nutricionais baseadas em diretrizes, acompanhar a adesão do paciente por aplicativos, até isso. Tudo isso tende a ficar cada vez melhor nos próximos 5 anos. Foi o que eu perguntei, tá? O que a IA ainda tem mais dificuldade de fazer é integrar informações ambíguas, lidar com casos complexos, considerar aspectos emocionais, sociais e culturais do paciente e tomar decisões quando as evidências são incompletas ou conflitantes. Esse tipo de raciocínio depende da experiência clínica, do julgamento profissional e da interação humana. Por isso, eu faria distinção importante. A nutricionista que trabalha principalmente aplicando protocolos, dietas padronizadas e interpretações previsíveis corre um risco significativo de perder espaço para IA. A nutricionista que desenvolve pensamento crítico consegue integrar conhecimentos de diferentes áreas, personaliza condutas e constrói uma relação de confiança com o paciente, tende a usar a IA como uma ferramenta que a gente ensina no CDC, inclusive, né, para ampliar a sua atuação, e não como uma concorrente. Se eu tivesse que estimar, diria que 5 anos, entre 60% a 80% das tarefas técnicas e repetitivas da nutrição clínica poderão ser executadas por IA com qualidade comparável ou superior à de muitos profissionais iniciantes. Isso, porém, não significa que 60% a 80% das nutricionistas serão substituídas. Significa que o perfil de trabalho vai mudar profundamente. O diferencial deixará de ser saber montar uma dieta, o diferencial será saber pensar diante de problemas que não têm uma resposta pronta, interpretar o paciente como um todo e decidir quando seguir, adaptar ou até questionar uma recomendação baseada em diretrizes. Em outras palavras, a IA tende a substituir tarefas. Os profissionais mais vulneráveis serão aqueles cujo trabalho se resume a essas tarefas. Já aqueles que agregam raciocínio clínico, comunicação, personalização e integração de conhecimentos, provavelmente continuarão tendo papel central, agora potencializado pelas ferramentas de IA. Queria só pontuar isso aqui, porque foi muito importante o que a Tami falou, porque quem que a gente quer formar? A gente quer formar nutricionistas e outros profissionais da saúde que compreendam os mecanismos e que usem a IA, inclusive, né? E Que assim, não o olhem só os principal é sintomas. entender que, assim, hoje em dia, às vezes, os pacientes, eles vão chegar na sua consulta sabendo mais que você.
É, porque eles têm por acesso a causa IA. da IA. Por causa da IA. Então, se você ficar parada no tempo sem entender, de fato, todo esse contexto biológico, bioquímico, dessa interconexão dos sintomas, fazer essa correlação, sair, às vezes, um pouco da caixa para olhar para o seu paciente de uma forma integrativa, você vai, de fato, ficar obsoleto. Se já não tiver, Sim. possivelmente, às vezes, já está. E aí eu vou deixar abaixo aqui desse link, nós temos uma mentoria para dar agora, então nós não podemos nos estender mais nesse assunto. É verdade. Vou deixar um link aqui abaixo para vocês clicarem, se vocês se interessarem, para você pedir, né, para você compartilhar com outras nutris ou outros colegas da área da saúde que você entender que vai se beneficiar desse conteúdo ou de alguém que você sabe que precisa participar do Código da Clínica. Tem a possibilidade sim de você se inscrever, entrar, assistir o conteúdo lá dentro, você tem 7 dias para poder assistir, se você não quiser, entender que não é para você: "Meu Deus, é tudo muito doido isso, não quero entrar, não quero sair da Matrix, eu vou ficar aqui quietinha onde eu tô". Tudo bem, você vai lá e pede o cancelamento, você não é obrigada a nada, tá. Então você tem 7 dias para assistir quantas vezes você quiser, você vai lá, se matricula, e aí pede o cancelamento, você recebe de volta, se você pagou no Pix, se você pagou no cartão, você vai receber o estorno dentro dessa janela do período de para você experimentar, para você testar se é para você, ok? E aí a pergunta que eu quero encerrar nosso episódio é para o professor Alexandre, sobre essa questão do surgimento, né, do assunto geral que nós trouxemos aqui do Brian. O dinheiro, foi a mesma pergunta que nós começamos, o dinheiro compra equipamento, compra especialista, compra muito de tudo que o Brian está tendo acesso. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta, né, quem integra todas essas informações? Pois é, a questão é, né, que é quando Quem está ninguém pensando lá na conecta. ponta, né, o problema é a pecinha atrás do computador, atrás do equipamento de ultra geração. Então, o problema aí, né, é que se ninguém quando ninguém conecta os pontos, o paciente pode fazer centenas de exames por ano. É o que ele faz, né. Aliás, o que é curioso do Brian Johnson, por isso que a gente escolheu ele, vamos até mandar um e-mail para ele pra agradecer, tá, vamos mostrar esse podcast para ele, tá. Foi muito legal, porque é muito legal o que ele tá fazendo, tá, porque ele pegou a grana toda e tá investindo em saúde, e tá publicando, ele tem que agradecer o Brian Johnson também por isso, né, pelo papel que ele tá fazendo. E apesar de todos os trancos e barrancos, né, que a gente nem conversou, assista o documentário dele, tá gente, na Netflix, porque você vai ver que tem questões espirituais, tem questões de relacionamento, tem questões de religião envolvida na história dele, que eleva o cortisol, que também contribui para doenças autoimunes. Você vai começar a pensar sistemicamente só de assistir o documentário dele. Recomendo para todo mundo, né. Eu e a Tami assistimos para poder montar esse podcast. E aí, se você não conecta, o que que acontece? A causa fica ali, a causa, né, a causa raiz. Essa é justamente a proposta do nosso CDC. Quando eu e a Tami reunimos para poder trabalhar isso daí, a gente até discutiu, falou: "Olha, nós não esperamos dessa primeira onda de 2026 a gente ter, 300 milhões de seguidores nessa questão. Nós estamos começando a lapidar uma pedra bruta, tá, que nós não vamos parar, porque tanto faz parte de mim quanto da Tamires também esse gosto por ensinar, e esse gosto por ensinar saúde. Então o que que acontece? Como eu disse para vocês, daqui a pouco vai virar uma pós-graduação, vai virar uma faculdade, e a gente vai continuar batendo nessa tecla para trazer mais pessoas para isso aí, tá. Por quê? Porque a ideia é não formar profissionais que apenas interpretem exames, que apenas, leem calorias, que apenas que a IA faz, a gente acabou de falar aqui, tá. Mais profissionais que compreendam a biologia como sistema integrado. Todo curso da área da saúde, a Tami lembra disso, começa com biologia. É bioquímica, é citologia, é histologia, porém isso é dado de maneira corrida, inclusive tem até críticas, por exemplo, na faculdade de medicina da UFMG que eu fiz, o pessoal ficava louco para poder sair do ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas, que é onde todos os médicos estudam, sair de lá e ir para a clínica. Mas não aprendiam. Por quê? Porque ficava com raiva, achava que aquilo não era medicina. Mas a biologia é a base, é como sistema integrado. E não é a biologia simples, é a biologia sistêmica. E essa é a maior lição deixada pelo caso do Brian Johnson, por isso que a gente escolheu ele.
Não basta investir mais saúde e tanto saúde, é preciso investir na forma como pensamos na saúde, ou seja, pensar na saúde e aceitar outros paradigmas, olhar para para ele mesmo como um todo. Esse é o e-mail que a gente queria mandar para ele, né. Olhar para você mesmo como um todo, que tem um monte de coisa a ser resolvida ali, tá, e a gente quer que o cara continue vivo, assim como qualquer paciente, continuar a fazer o trabalho dele, que é trazer essa questão da saúde, porque, como eu comentei com vocês aqui, gente, a previsão macabra, ele só não está com câncer de estômago por quê? Porque ele está com o processo todo bem alinhado, Porque porque está muito bem gastrite suplementado. isso, muito bem suplementado, muito bem alinhado, porque de tireoidite e Hashimoto, tá, para o quê? Gastrite autoimune é um pulinho para câncer de tireoide e para câncer de estômago ou câncer de colo retal, colo intestinal, tá? Câncer coloretal, por causa da alimentação. É um pulinho. Por que que ele não chegou lá? Porque Deus protege, vamos dizer assim, né, no sentido de que ele tem mais coisas para aprender e para ensinar pra gente. E vamos pegar as previsões da Tami aí. Daqui a 2, 3 anos nós vamos ver o Brian Johnson mudando totalmente o sistema dele, porque ele não é bobo, ele não é burro. Ele vai começar a acordar para essas coisas. Muita gente tá mandando e-mail para ele, inclusive tem um dos vídeos dele, né, que ele falou da da gastrite autoimune no Instagram dele, que eu sigo. O que que acontece? Que ele agradece as pessoas: "Ô gente, muito obrigado, vocês estão todo mundo querendo me ajudar, falando para eu fazer isso, fazer aquilo". Aí ele coloca um mais: "Mas eu sigo a ciência". E aí que tá o problema. Qual ciência? Atualmente nós temos 2 ciências. Eu costumo brincar. A ciência e a ciência é aquela que é bancada pelos grandes conglomerados industriais que não estão errados, tá. Se você tem que ganhar dinheiro com isso, então vai ganhar dinheiro com isso. A questão é o indivíduo olhar para sua própria saúde e ter autonomia biológica de falar assim: "Eu não estou concordando com essa nutricionista aqui, que está me receitando margarina e Nutella, essa nutricionista que está me receitando Coca Diet, refrigerante diet, como assim?". Então, assim, e as redes sociais, gente, estão aí para mostrar, né, a briga tem função. Tem função, a gente aprende até com essa briga aí, de vegano, carnívoro, nutricionista, Margarina versus manteiga. margarina versus manteiga, a gente aprende até com isso. Eu sigo esse pessoal todo, eu não critico, eu simplesmente comento às vezes, porque merece comentário para dar engajamento para a pessoa, né, mas é essa a questão. E aí eu vou pedir a Tami para encerrar, né, minha parte é só isso aí, né, não basta investir em saúde, tem que investir de forma pensando em saúde. E agradeço a Tami Maravilha. mais E eu uma encerro vez pelo espaço. agradecendo você que assistiu esse bate-papo maravilhoso aqui. Espero que você tenha tirado alguns aprendizados, que a gente tenha te instigado a pensar um pouco mais, que esse é o nosso papel aqui. Se você vier fazer parte do Código da Clínica conosco, vai ser maravilhoso. Te Sim, receberemos de braços abertos para fazer com que você exploda ou a sua forma de pensar para você, de fato, quebrar vários paradigmas, que é isso que geralmente a gente faz. Eu acho que se puder resumir de uma forma muito rápida o que nós fazemos aqui com os profissionais de saúde, a gente quebra paradigma. uhum, É isso que a gente faz você pensar totalmente diferente do que você já pensa. Quando os seus pacientes chegarem nos médicos deles, você vai receber recadinho igual eu recebo, alguns muito amorosos, outros nem tanto. Mas geralmente chegam uns assim: "Meu Deus, essa nutricionista sua tá dando banho muito médico, inclusive em mim". sim, Então aqueles que não têm tanto ego, que conseguem aceitar que outros colegas que às vezes estudaram outros cursos diferentes do deles, ainda tem essa valorização, a gente consegue ter esse tipo de parceria, e você vai ter muito resultado, não só da satisfação, de poder fazer o que você faz, mas principalmente financeiro. Porque é isso aqui que vai fazer você realizar seus sonhos, você pagar suas contas, você viajar todo ano para o exterior, você colocar o seu filho na escola dos sonhos, sem se preocupar com faturamento, porque você, a partir do momento que consegue resolver o problema de fato de alguém, você pode cobrar o quanto você quer. Você não vai precisar mais aí cobrar 200, 300, R$ 150, R$ 500 pela sua consulta. Você vai, de fato, cobrar algo muito próximo aos médicos que às vezes você admira, porque você vai ter uma visão muito alinhada com toda a medicina integrativa, sistêmica, nutrição,
E Funcional. biologia molecular e sistêmica, nutrição funcional, toda essa visão, que é o que nós ensinamos aqui dentro do Código da Clínica. Então agradeço mais uma vez ao professor Alexandre, as meninas que participaram aqui puderam contribuir também, você que ficou aqui até o final, deixa dúvida, comentário, comenta aqui, mas principalmente compartilha com quem você achar que precisa ouvir isso. Como eu disse mais uma vez, estamos aqui levantando questionamentos para você refletir e pensar. Mais uma vez, não somos donos da verdade, nem Não seremos. acredite na gente, né, Não pesquise. acredite, pode duvidar de tudo, inclusive pesquise, tenha, né, se você quiser conversar com a gente, manda direct no Instagram também, que a gente responde pessoalmente. Inclusive fala o seu Instagram aí, pessoal. Isso. Pode mandar no meu, Tamires Cardoso Nutri, o do professor Alexandre é o É o nome meu dele nome, mesmo, Alexandre tudo Quellion, junto, tudo sem junto. acento. Isso, pode chamá-lo lá. E vamos nos falando, a gente se vê por aí, breve. Você me fez lembrar de um mestre nosso, que eu vou gerar uma polêmica aqui, mas não vou citar o nome dele não, para não gerar mais problema para nós, tá. Ele disse o seguinte: "As nutricionistas são os médicos do futuro", e eu acredito nele. É verdade. Obrigado, Maravilha. gente. Até mais, obrigada.